acho que ela deve estar entrando no outro perfil. Bom, enquanto a Bia não entra, gente, que é a nossa intérprete de Libras, vou começar então fazendo aqui a apresentação inicial, né? Sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos. Hoje a gente está aqui para iniciar uma série de lives, né, que a gente vai fazer nas próximas 4 semanas. E o tema dessa live é alfabetização na pandemia, como avançar. Para falar sobre isso, a gente convidou hoje uma pessoa muito estudada nesse assunto, uma pessoa muito sabida, como a gente gosta de falar lá no Simpec, que é a Maria Alice Junqueira. A Maria Alice Junqueira ela é coordenadora de projetos de alfabetização e letramento no Simpec. Ela é graduada em psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, né, a PUC. Tem especialização em alfabetização, relações entre ensino e aprendizagem, e pelo Instituto Superior de Educação Vera Cruz, né? E ela atuou também já como professora na educação infantil e ensino fundamental, tendo experiência com formação de professoras e professores nas redes públicas, nas escolas privadas e assessorias pedagógicas. Além de tudo isso, ela também já fez a produção de material didático. É muita coisa, né, Maria Alice? Seja bem-vinda. Obrigada, Marco. Boa noite para todos e para todas. Boa noite, vai ser uma conversa muito interessante. Maria Alice, para a gente começar o nosso papo, né, sobre esse grande problema que a gente tem atualmente devido à pandemia, eu queria que você comentasse um pouquinho quais foram os impactos causados pela pandemia na alfabetização de crianças. Marco, essa pergunta é muito boa, porque a gente já tem alguns sinais de alerta que foram soados. Eu vou trazer para vocês aqui alguns dados. Final do ano passado, o Unicef lançou um relatório sobre alguns impactos da Covid na aprendizagem das crianças. Pelos dados desse relatório da Unicef, a gente viu que num universo de 1.516 famílias que foram entrevistadas, a gente, embora na época tivesse 9% das escolas abertas, somente 3% do universo desses alunos tinham voltado a frequentar a escola, o que significa que 52% dos estudantes estavam recebendo atividades impressas em casa. E a gente sabe das dificuldades que os pais e responsáveis pelas crianças têm de fazer a mediação e as intervenções necessárias no processo de alfabetização nesse trabalho em casa. Então, essa era a realidade no final do ano passado. No início do ano, agora, mais precisamente nesse mês de fevereiro, o PNAD também publicou alguns dados que são importantes e sinal de alerta para a gente pensar. Com relação aos estudantes de 6 e 7 anos, nesses 2 últimos anos, portanto, nos anos da pandemia, cresceu em 63,3% o percentual de alunos e alunas que não aprendeu a ler e escrever. Dentre esses alunos, 33%, esses alunos, no universo das crianças que têm menos condições socioeconômicas, cresceu de 33% para 51% esse percentual nos anos da pandemia. E no universo das crianças que têm mais condições socioeconômicas e, portanto, têm condições de estar conectados na internet, estando possível estarem presentes na formação à distância, a gente também teve um crescimento de 11,4% para 16,6%. Então, por aí a gente já pode ver, né, só pela apresentação desses dados, que o impacto foi muito grande, foi muito importante e significa que nós teremos muito trabalho pela frente ao longo desse ano. Com certeza. Os pais, eles ficaram meio, nesse sentido, sem saber o que fazer, né? Sem ter a didática, né, para ensinar as crianças em casa, né? E cada um fez do jeito que pôde, cada um usou uma estratégia diferente, né? E antes da gente continuar para a próxima pergunta, Alice, eu só queria apresentar para o pessoal, né, essa é a Bia, nossa intérprete de Libras. A gente tem aqui no Simpec uma política muito importante, né, para o combate à desigualdade e trabalhando em cima para ter equidade nas relações, que é que o nosso debate chegue a todas as pessoas. Então, por isso que a gente quer ampliar o número de pessoas com acesso, né,
as informações que a gente está trazendo, e por isso que a Bia está aqui fazendo a tradução de Libras para a gente hoje. Seja bem-vinda, Bia. Alice, continuando nesse assunto, nesse acompanhamento que você tem feito, quais são as dificuldades encontradas pelos educadores, assim, que você identificou já até agora? Então, as dificuldades e as demandas dos educadores têm sido muito no sentido de o que fazer, então, diante desse cenário que eu expus aqui anteriormente. Só para trazer um primeiro ponto de reflexão, a gente pode pensar retrospectivamente que as crianças que, por exemplo, hoje se encontram no terceiro ano, né, ingressaram agora recentemente no terceiro ano, o ano passado estavam no segundo e no ano retrasado estavam ingressando no primeiro ano. Portanto, eles fizeram o primeiro e segundo ano à distância, né? Ou sendo alcançados pelo ensino à distância, se tinham conexão com a internet, que foi a minoria, e a maioria cursou o primeiro e o segundo ano por meio de materiais impressos, como eu disse anteriormente. Isso, estou fazendo aqui um exercício para quem está hoje no terceiro ano, mas ele é um exercício possível de fazer para quem está hoje no sexto e cursou o quinto e o quarto desta maneira, ou quem hoje está ingressando no primeiro ano, mas não pôde fazer educação infantil, que a gente sabe que é um período super importante, não pôde fazer presencialmente, né? E a educação infantil é um período super importante, porque garante uma imersão no letramento, que é fundamental depois para o desenvolvimento do processo de alfabetização, né? Então, esse é um ponto. O outro ponto é que os professores sabem que esses estudantes, falando mais especificamente dos que agora estão no primeiro, segundo ou terceiro ano, eles tiveram muitas dificuldades, tanto na apropriação do funcionamento do sistema de escrita alfabético, o que significa conhecer as letras, os nomes das letras, o som de cada letra, de que forma eu utilizo as letras e as sílabas para formar palavras, se arriscar a escrever palavras conhecidas, desconhecidas, né? A gente sabe que esse é um processo que depende muito da intervenção docente, né? Uma intervenção profissional e que foi muito difícil para os pais nesse sentido. Então, muitos alunos vêm com conteúdos não aprendidos, né? E, portanto, não se apropriaram do funcionamento do sistema de escrita alfabético, mas também não se desenvolveram na leitura. E aí a gente está falando de fluência na leitura, mas também de compreensão leitora. E também não se desenvolveram na produção da escrita, que a gente sabe que é um trabalho que a gente começa muitas vezes lá na educação infantil. Até mesmo com as crianças que ainda não escrevem convencionalmente, mas que vão tendo ao longo da sua escolaridade a oportunidade de se pôr no lugar de leitor, com outra pessoa grafando o texto para ela, quer seja o professor ou um colega mais experiente, né? Então, os professores e os gestores e mesmo as famílias estão muito conscientes, né, de que esses conteúdos não puderam ser aprendidos. Então, a grande demanda é assim, como eu sei o que os alunos aprenderam e não aprenderam, portanto, como é que eu faço o diagnóstico de um lado, e de outro lado, a partir desse diagnóstico feito, o que eu faço com isso? Como é que eu trabalho com isso? Tendo salas mais heterogêneas ainda do que normalmente, né? Por onde eu começo, como eu desenvolvo o trabalho. Então, são muitas e importantes questões que têm sido levantadas. É muito interessante que você trouxe. Teve um outro momento que a gente discutiu antes da live, até Alice, que acho que é um ponto que vale a pena você citar, sobre como isso vira uma bola de neve, porque se a criança ela não é alfabetizada, consequentemente ela vai ter problema nas demais disciplinas, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Exato. Isso é muito importante, porque assim, se a criança não aprende a ler e escrever na idade certa, ela não avança bem nos anos subsequentes, porque saber ler, compreender o que leu e produzir escrita é muito importante para se apropriar de matemática, de história, de outros conteúdos, né? E além disso, hoje em dia a gente trabalha numa concepção de que você desenvolver a sua cidadania por meio de práticas sociais de leitura e escrita
é para hoje, é para agora. Não é formar a criança para que ela lá na frente venha a exercer a sua cidadania. Não. Com 6, 7 anos, já tem uma porção de coisas e de práticas sociais das quais a criança pode ir participando, né? E isto vai tendo um impacto na medida que a criança não desenvolveu as competências necessárias para começar a colocar em prática essas atividades, vamos dizer assim, né? Essas práticas. Isso aí. Considerando então esse cenário, Alice, o Simpec ele está lançando hoje, né, com essa live, a nossa campanha Simpec Tira de Letra, né, hashtag Simpec Tira de Letra. Queria que você explicasse para a gente um pouquinho qual o objetivo dessa campanha, o que a gente vai estar fazendo daqui para frente. Então, o objetivo dessa campanha está diretamente ligado à sua pergunta anterior, né? Assim, as demandas que a gente sabe que estão ocorrendo aí por parte dos educadores, dos gestores e das famílias. Então, o nosso objetivo aqui é justamente dialogar com esse público. Por quê? Porque o SEMPEC ele tem um grande conhecimento acumulado por décadas, né? No enfrentamento das desigualdades, assim como na garantia do acesso, da permanência e da aprendizagem de todos na escola. E esse trabalho a gente vem desenvolvendo, como eu disse anteriormente, por décadas, quer seja em projetos de alfabetização na idade certa, ou em projetos de correção de fluxo, ou seja, voltado para aqueles estudantes que estão em defasagem em idade séria. É que a gente sabe que essa questão da desigualdade e da defasagem, e os dados do PNAD estão aí para corroborar isso, ela se aprofundou e aumentou ao longo da pandemia. Portanto, o que a gente pretende aqui é conversar, dialogar, trazer subsídios para esse público, compartilhando a nossa experiência, inclusive, acho que é legal eu falar, compartilhando também uma produção recente nossa, que é uma coleção de pílulas, que são vídeos de 1 minuto, vídeos esses que sistematizam o trabalho proposto para a área de língua portuguesa na BNCC. E bem trabalhados na BNCC. Nós vamos trazer essas pílulas para esse diálogo, tanto pílulas nas redes, né? Tanto por parte dos educadores quanto dos gestores, informações com seus profissionais, em reuniões com os familiares, né? Então, o nosso principal objetivo é esse. Vale, inclusive, dizer que nós vamos trazer essas pílulas para cá, mas se vocês quiserem já conhecer previamente, elas estão disponibilizadas no YouTube do SEMPEC, né, Marco? Isso. Alice, você está travando um pouquinho, a sua conexão está começando a travar, mas eu só vou repetir para o pessoal que a Alice está trazendo, são as pílulas do Tirando de Letra, né? Essas pílulas, né, que trazem essas dicas, né, de alfabetização para quem está em casa, né, para os educadores, elas estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Tem toda uma série lá, se eu não me engano, são 16 pílulas, Alice, eu não lembro. São 16 pílulas na coleção. Isso, são 16 pílulas, elas estão disponíveis lá no nosso canal do YouTube. A gente vai deixar o link na bio também para facilitar o acesso para vocês. Então, depois que terminar essa live, vocês podem dar uma olhadinha lá para conhecer o trabalho. Acho que a sua conexão agora voltou, Alice. Pode continuar a sua explicação. Muito bem, então eu estava dizendo que essas pílulas estão à disposição, e só para retomar, porque travou anteriormente, né? Nós pretendemos, nesse diálogo, trazer subsídios para os educadores, para os familiares e para os gestores, poderem pensar na estruturação do trabalho. Né? Porque, como eu dizia anteriormente, a partir de um diagnóstico é que a gente vai conseguir saber o que as crianças realmente conseguiram aprender e aquilo que elas não aprenderam ao longo da pandemia,
e fazer um plano de ação, né? Desenhar um plano de ação para que esses conteúdos não aprendidos eles possam ser desenvolvidos. Então, as pílulas, como elas sistematizam o trabalho que está sendo proposto na BNCC, vai ser muito interessante a gente trazer aqui, porque a partir do momento em que a gente destrinchar melhor o que está posto ali naquele 1 minuto e orientar como elas podem ser aproveitadas na rede, a gente vai estar, ao mesmo tempo, disponibilizando e discutindo aquilo que está proposto nos 4 eixos da área de língua portuguesa na BNCC. Muito importante isso, falar que todo esse trabalho está relacionado com a BNCC, né, Alice? E é um material realmente muito rico, pode ajudar muito os educadores, né, as redes de ensino, né, que quiserem acessar, então esse material vai estar disponível no nosso YouTube. A gente também está lançando, como eu falei, a campanha, né, hoje, a Simpec tira de letra, que a gente tem até uma hashtag, né, hashtag Simpec tira de letra, e a gente vai estar coletando as suas dúvidas, as suas sugestões, como que vocês estão trabalhando aí na ponta, como que vocês estão fazendo o diagnóstico. Vocês vão poder compartilhar nessa live mesmo, ela que vai ficar disponível no perfil aqui do Simpec, né? Vocês podem comentar ali, ou se vocês quiserem postar nas suas redes utilizando a hashtag Simpec tira de letra também. E a gente quer ampliar a discussão e ampliar o debate, também trazendo a experiência e a visão de vocês também. Alice, não sei se você quer falar mais alguma coisa sobre essa campanha? Sim, vai ser muito legal e importante se vocês realmente trouxerem as suas dúvidas, as suas perguntas, porque a partir delas a gente vai poder também ir preparando as próximas lives para trazer conteúdos que dialoguem com as questões que vocês têm, né? Como o Marco disse, por meio da hashtag nós vamos rastrear as redes, né? E buscar e trazer aqui, tabular as questões de vocês. A outra coisa que eu gostaria de trazer é sobre o nome, né? Simpec tira de letra. Quando a gente ouve isso, parece que assim que a gente está dizendo que o trabalho é fácil, né? A gente sabe que não é fácil, a gente sabe que o trabalho não é fácil. Mas como eu dizia anteriormente, como o Simpec traz um acúmulo de conhecimentos nessa área, né? A ideia é que ao compartilhar com vocês e que ao compartilhar com vocês e que a gente possa ir crescendo juntos e com subsídios oferecidos pelo Simpec, aí sim tirar de letra algumas coisas que na realidade não são tão simples assim, mas juntos, trabalhando juntos, trocando e na parceria, ao final e ao cabo, acabam por se tornar algo que a gente consegue tirar de letra. A outra coisa que eu gostaria de dizer é que vamos poder nos encontrar aqui com uma frequência, ou seja, todas as terças-feiras, nesse mesmo horário, às 18 horas, a gente estará aqui ao vivo, em princípio, né, Marco, por 4 lives seguidas, 4 quartas-feiras seguidas, não é isso? Isso, eu tenho a gente vai ter só uma exceção, Alice, que a próxima live, ela não será na terça-feira por conta do carnaval. Então a gente vai fazer na quinta-feira, às 18 horas, no mesmo horário, às 18 horas, mas será na quinta. E as demais todas na terça-feira, às 18 horas. Exatamente, Marco, bem lembrado. Estava até me esquecendo aqui dessa questão do carnaval, é muito importante esse seu esclarecimento. Bem, então, o nosso encontro de hoje foi exatamente para apresentar para vocês a nossa proposta, né? Nos apresentarmos aqui e fazer vivamente esse convite para que vocês tragam as suas questões, tragam as suas dúvidas, estejam conosco, né, Marco? Esperamos por vocês na próxima quinta-feira, então, e depois... Isso. Alice deu uma travadinha. Enquanto a Alice volta, eu queria só destacar aqui algumas participações no chat que tiveram. Teve a Cris Marques, né, que está comentando que maravilha assistir a Quem Se Importa. Parabéns. Obrigado, Cris Marques. Alicia Beltrão também, elogiando aqui o trabalho da Alice, né? A Giza, achando muito bacana a live. Espero que você continue com a gente, Giza, nas próximas. A Carol, falando que está genial o trabalho. A Fabíola Santos falando que está excelente o debate, que é potente, e gostaria de levar esse debate para os coordenadores do meu município, que é Itaboraí, Rio de Janeiro.
E a Maria comentou aqui também que surgiu agora o programa Mais Alfabetização, que esperamos que realmente possa colaborar com o processo de alfabetização. A gente também está de olho, Maria. A Sônia aqui falando que são excelentes propostas, e a gente espera que venham mais ideias e mais propostas também de vocês. E a Ariana está confirmando presença aqui na próxima live já, Alice. Então tem um povo bem empolgado aqui com a gente, que acho que vai ajudar que esse debate fique ainda maior. Só mais um comentário aqui da Renata Del Mônaco, dizendo que será um prazer acompanhar as outras lives e o tema alfabetização sempre é uma questão e agora uma urgência. E realmente, considerando o cenário, a gente está com uma grande urgência. Maria Vilma, obrigado pelo elogio ao debate. Vamos aguardar só a Maria Alice voltar, que eu acho que ela caiu de novo. Só mais um minutinho aí, gente, que acho que a conexão da Maria Alice está oscilando. Mas só repetindo, então. Próxima quinta-feira, às 18 horas, a próxima live, e nas semanas seguintes, às terças-feiras, às 18 horas. Alice, acho que voltou, né, Alice? Tônia, com certeza, a possibilidade de troca vai ser um diferenciador na nossa discussão. E para ampliar essa discussão, para que chegue a mais pessoas, né? Porque é um assunto muito urgente, como já foi falado aqui. Outra coisa, não deixe então de enviar os seus comentários, né, nessa live que vai ficar salva, ou pelas suas redes, utilizando a hashtag Simpec Tira de Letra. E fiquem atentos também ao nosso portal, o portal do Simpec, www.simpec.org.br. A gente sempre tem lá muitas discussões, tem muito material sobre alfabetização lá disponível, e vocês podem utilizar também na sala de aula, nas redes, tem muito material disponível também. Eu acho que a Alice caiu, gente, e deixa eu ver se ela consegue voltar aqui, só para ela se despedir. A gente já estava encerrando mesmo. Aqui, Alice. Vamos ver, eu chamei ela de volta, vamos ver só se a gente consegue dar um tchau para vocês aqui. Enquanto isso, eu quero já agradecer a presença de todo mundo que veio. Vai ser um trabalho muito legal. A Alice conseguiu voltar, acho. Obrigado, Tamara, por colocar o link do site. Alice, você está aí? Não? Eu acho que a Alice caiu, caiu mesmo. Ah, a Alice voltou. Alice, sua conexão voltou? Ainda está travando. Oi. A gente vai só finalizar mesmo, fazer o encerramento e as despedidas, Alice. Você tem alguma mensagem aí para o pessoal? Tenho sim, Marco. A gente teve alguns probleminhas técnicos, né? Eu caí, mas estou aqui de volta, em tempo de despedir de vocês. Que bom. É isso, eu já tinha mesmo encerrado a minha fala, tenho certeza que o Marco complementou aqui no momento em que eu caí, mas que bom que eu estou tendo a oportunidade de dizer que nós aguardamos vocês, então, na próxima quinta-feira, que nesse momento a gente já vai entrar, então, Tá travando de novo, Alice. Mas acho que a Alice está falando que nesse segundo momento a gente já vai entrar mais no debate mesmo com a participação de vocês. Acho que a Alice travou de novo. Alice, você está travando mesmo. Então tá, gente. A gente vai encerrar então a live agora. Queria agradecer então a presença de todos e fiquem atentos às nossas redes. Opa! A Alice está caindo mesmo, gente, infelizmente. Muito obrigado pela participação de todos. A gente vai estar aí na próxima quinta-feira, então. Tenham um bom feriado e semana que vem a gente está aí falando sobre alfabetização e trabalhando mais em cima desse tema. Até logo e obrigado pela participação de todos. Tchau, tchau.